Olá! O programa Auros Bem-Estar e Vida traz a experiência do ex-jogador e escritor José Roberto Padilha. A professora Suzane Ferreira, que através da música incentiva os jovens a melhores escolhas de vida. E traz também a pedagoga Roberta Elmor, que através de atividades lúdicas consegue fazer melhor conexão entre pais e filhos. Fique aí, preparamos um programa incrível para você. Hoje é um momento muito especial para o programa Auros Bem-Estar e Vida. Temos aqui a presença de José Roberto Padilha, uma pessoa espetacular na nossa cidade, grande jogador, mas principalmente um grande ser humano. Uma grande e profunda admiração eu tenho por você. E com essa alegria de entrevistá-lo neste dia, que nós começamos o nosso programa. Damos as boas-vindas e gostaríamos de perguntar um pouquinho sobre esse processo, essa caminhada dentro do esporte, porque o programa Auros tem como objetivo, falar do bem-estar, da saúde, de vida. E o esporte traz isso tudo. Mas eu gostaria de perceber, na sua percepção, como é que o esporte pode preencher de saúde e vida a vida da população e das pessoas. Oi, prima. Oi. Essa prima querida minha, filha do Everaldo e do Selene, é um prazer. Minha família é muito talentosa, eu não sabia que chegava a esse ponto. Bem, o esporte é uma ferramenta importante para preservar o cidadão. Você vê que eu fui aos 16 anos fazer o teste no Fluminense, fiquei durante 20 anos fora de Três Rios, e o esporte que você compete toda semana, você precisa cada vez estar mais competitivo. Aí você se afasta das drogas, se afasta da bebida, se aproxima da vitamina, das boas comidas, se alimenta. O esporte te faz sempre ser um cidadão melhor e mais saudável. Por isso que foi um prazer, depois de terminar a minha carreira como atleta profissional, eu ter trabalhado tanto no esporte para poder ajudar um pouquinho as pessoas a terem o esporte como essa ferramenta de defesa da sua saúde. Além dessa questão de melhor saúde, o esporte também favorece uma compreensão de convivência, de trabalho em equipe, de convivência, de comunicação. Qual que seria a mensagem maior que você tirou do esporte nessa questão de relacionamento com os outros? Olha, você sabe que recentemente eu tive essa experiência no CAIR. Eu, depois de 4 cirurgias no joelho, eu passei a nadar. Hoje eu sou um nadador. Eu gosto muito de nadar porque com 4 cirurgias, os joelhos comprometidos, o tornozelo, aí eu fui nadar. Eu estava mudando roupa no banheiro do CAIR e ouvindo uma escolinha de futebol, que estava lá fora comendo um jogo, para lá e para cá. De repente saiu um gol. Gol! Aí o garoto que pegou a bola, eu imaginando, estava no vestiário, como é que estava acontecendo o gol. O garoto deve ter pego a bola e levado para dar a saída. E o treinador falou assim, não, a saída agora é do adversário. O futebol é tão nobre que quando você faz um gol, você tem que pegar a bola e dar para o seu adversário dar a saída. São valores que a sociedade te dá poucas oportunidades, Às vezes a pessoa te vence e quer continuar te vencendo. Poucas vezes eu levei 60 anos da minha vida para descobrir que quando você toma um gol, você tem que dar a bola para o adversário sair. É tão nobre isso, Essa é a lição recente que o esporte vai dando muitas lições na gente. Essa foi a última. É uma mudança de perspectiva e de empatia, E também da possibilidade de dar novas chances ao outro de acertar também, Nós erramos, acertamos, então, quando troca de lado, também o outro também pode ter a condição de ter a vitória. Muito bacana, muito bacana. Eu acho isso fundamental, o esporte, essa integração. Eu acostumei muito com grupo, Eu trabalho muito em grupo. Isso é uma lição muito boa. Às vezes se eu fosse um nadador, eu seria uma pessoa muito isolada, Mas trabalhar em grupo com 23 jogadores, treinadores, isso dá uma lição bacana na nossa vida. Eu acho que também de humildade, de saber o seu lugar, a sua posição, de dar a vez àquele que tem uma posição demarcada no campo. Como é que é isso, às vezes, respeitar o lugar que se está? Olha, são 25 atletas e 11 camisas titulares. Você tem que saber o seu momento de ser reserva. Eu fui reserva durante muitos anos. Eu, quando cheguei em Três Rios, era o bom ponto esquerda de Três Rios. Talvez o melhor na minha cidade. Mas eu encontrei pontos esquerdas de todo o estado igual a mim.
Então eu tinha que procurar um diferencial para mim poder sobreviver no Rio de Janeiro. E não foi fácil. Eu passei alguns anos na reserva, tive a humildade de reconhecer que o Lula era um ponto de esquerda melhor do que eu, mais preparado, e eu soube esperar o meu momento. Me preparei e quando eu tive meu momento, aí eu agarrei com unhas e dentes e falei, agora é a minha vez. Mas muitos não esperam esse momento. Muitos chegam já achando o dono da cocada, eu quero, eu sou melhor. Você tem que esperar um momento e esse momento surgiu e eu acho que eu aproveitei de uma maneira satisfatória. Então está aí uma grande questão que eu sempre tive curiosidade, que é, hoje os adolescentes, as crianças, né, têm muito esse desejo, eu quero ser jogador de futebol, pensando só nos benefícios, né, e no luxo, e em todo o glamour que a profissão traz. Mas existe esse outro lado, que é da luta, da persistência, da resiliência, não é? Então, qual o recado que seria para esses jovens que buscam esse encantamento, mas que talvez não lembrem dessa parte do esforço? O recado que eu dou para os meus netos diariamente, né? Estudem. Você pode jogar futebol e estudar. Eu vi muitos companheiros meus que não tiveram o privilégio que eu tive de ter um Rui Barbosa, o colégio em Três Rios, que após a profissão, que é curta. Você começa com 16, 17 anos, com 35, você já é considerado velho para o esporte. Então, você depois precisa ter outro mercado de trabalho, você precisa fazer uma outra coisa. Que eu fui no sindicato para aposentar, cheguei com 15 anos, a secretária falou, mas cadê os outros 20 mais da 35? Eu falei, mas ninguém me preparou para uma outra profissão. Eu achava que jogador de futebol profissional com 15 anos, não, você tem que buscar 20. Aqueles que não tiveram a base que eu tive, eu ainda sobrevivi. Muitos foram para o botequim, muitos se perderam. Então, o recado que eu dou é estude. Jogue bola e estude. Se o futebol te acolher, tudo bem. Se não acolher, você vai se virar. Não incentivei meus filhos a jogar bola, porque só eu sei o que eu passei com tantas cirurgias, tantas injustiças, que você ter uma visão política, social dentro de um esporte e reivindicar algumas coisas que não é normal dentro da profissão, você encontra muitas barreiras. Eu encontrei muitas barreiras, mas não tenho queixa da minha carreira, mas o conselho que eu dei para meus filhos e netos, estudem e façam esporte. E dentro desse processo, né, de que acabou a carreira e daí? E depois? Qual é o novo? Qual é a novidade? Então descobrimos um José Roberto Padilha, escritor, né, e que faz crônicas, escreve lindamente, encanta toda a cidade, todo mundo acompanha nas redes sociais, né, a sua escrita belíssima, sensível. Então, é sobre essa nova fase que gostaríamos de saber um pouco mais, né? Como é que começou a escrever, esse encantamento pela escrita? Olha, eu acho que é um dom, né? Dom não é para a pessoa falar, pô, eu tenho um dom, não. Se você tem um dom, por exemplo, você já desenha bem, vai para uma escola de belas artes, vai aprofundar. Eu, na concentração, eu encontrei muitos garotos que não tiveram o Rui Barbosa, não estudaram, e chegavam para mim e diziam, Roberto, você pode escrever uma carta para minha namorada? Eu escrevia muitas cartas, mas muitas cartas. Eu tenho um amigo lá de Cantagalo que eu casei praticamente com ele. Só faltei ir para o altar. Eles contavam, chegava segunda-feira, ó, nós brigamos. Aí eu tentava fazer as pazes com a menina. Então eu fui exercendo isso há algum tempo, e no final eu falei, poxa, eu tinha boas notas de redação. Tenho essa experiência de escrever carta para os amigos. Depois que eu terminei minha carreira, escrevi o meu primeiro livro, que foi Futebol, a Dor de uma Paixão. É um livro que eu tenho muito carinho por ele, e ele chegou à 3ª edição. Esse livro é o livro da minha vida, sabe? Desde o América de Três Rios até aquela parte que você está casado e o joelho não permite mais e você não tenha para onde ir. É uma lição esse livro. Eu gosto muito. E por isso, A Dor de uma Paixão? A Dor de uma Paixão. Eu gostei muito esse título, foi pensado pelo editor na época, né? Eu lancei em 1988, você não era nem nascido. Só um desejo. Então, ele está na 3ª edição, um livro que eu curto muito e agradeço por ele estar nas bancas e dar ao garoto o direito dele ler, porque, como você disse com muita propriedade, eu vou jogar no Maracanã. Não, meu filho, antes de jogar no Maracanã, você vai ter que ralar pra caramba. E aqui mostra os dois lados da coisa. Eu joguei numa partida que foi o 5º maior público da história do Maracanã. Flamengo e Vasco, 177 mil pessoas, você imagina, né? Hoje o Campeonato Brasileiro não dá nem 80 mil. E joguei também a partida menos importante, talvez, do esporte, que é Bom Sucesso e Goitacás. Só estava minha família lá. Ei, Robertinho! Então eu conheci os dois lados da coisa.
Mas esse livro ele vai ajudar muito você que está nos assistindo e tem um filho. Compre esse livro, está ali na Favorita. Desculpe a propaganda, mas a companhia do livro tem também. E eu acho que você vai ter uma lição para o seu filho de como é ser jogador de futebol. Mas temos muitas obras, depois nós vamos mostrar aqui, temos outros livros, mas tem mais 2 livros que você gostaria de destacar. Esse livro aqui, todos os meus livros, são 8 livros, os 7 eram tricolores. Aí chegou o meu editor e falou assim, meu filho, você quer vender livro? Põe a camisa do Flamengo. Porque a camisa do Flamengo, você tem a marca mais poderosa do Brasil, não precisa pagar por ela, que você já vestiu. Só que quando eu lancei o livro, as pessoas chegavam assim, pô, Zé Roberto, acabou. Eu falei, não, pelo contrário, eu estou melhor do que eu era. Eu casei 2 vezes, tenho 4 filhos, 4 netos. Aqui eu era apenas um jogador de futebol. Mas como nós somos julgados pelo rótulo, né? Falei para você em off, talvez por isso que a Coca-Cola troque tanto de rótulo e o sabor é o mesmo. O sabor do Zé Roberto é o mesmo, apenas alguns fios se foram, né? Mas eu gosto muito desse livro, Memórias de um Ponto Esquerda, que tem minha passagem pelo Flamengo. E tem aí alguma curiosidade interessante desse livro que você lembre agora ou não? Eu lembro todos os meus livros como se fossem meus filhos, né? Que o livro é um filho, né? Quando você vê o livro pronto, é uma sensação de um parto. Você vê que está o seu sêmen ali, né? Então, é muito bacana. Eu lembro de uma passagem que eu tive no Flamengo, rapidinha, né? Para você que nós temos um tempo curto, talvez nós possamos fazer um especial de final de ano. Vamos. Eu, você e o Roberto Carlos. Quando eu cheguei no Flamengo, o primeiro treino, eu pegava a bola e queria dar a bola para o Zico, que era o melhor do time. Mas quando eu pegava a bola, eu dava o Zico, estava a cabeça baixa, olhando para o outro lado. Passou o primeiro tempo, eu não dei nenhuma bola para o Zico. Aí no intervalo o Júnior me chamou, vem cá meu filho, você está chegando agora, você está rico, não quer ganhar dinheiro não? Aquele ali que dá dinheiro para a gente, você não deu nenhuma bola para ele. Eu falei, mas quando eu dava, ele estava olhando para o outro lado. Ele falou, você está acostumado com gente normal. O gênio, como ele, quando você vai dar a bola por ele, ele não olha, já sabe que vai receber a bola, ele olha todo o universo em volta. Aí passei a dar a bola para ele, porque quando ele recebe a bola, ele já tem 3, 4 jogadas na frente. O jogador comum como eu, primeiro tem que olhar, receber, dominar e olhar. Ele já tinha o GPS do Zico. GPS do Zico. Então isso me marcou muito, é um conto muito bacana. O Zico também gostou muito disso, nem ele sabia que ele tinha GPS. Mas é uma passagem importante, porque eu lidei muito tempo com bons jogadores como eu. Quando você pega um gênio, você tem que se adaptar ao gênio. Então você fica fora da lâmpada. Muito interessante. E o próximo, então, que já é o mais recente, não é? Tá mais ou menos saído do forno. Eu adoro esse livro. Todos nós temos que respeitar muito o senhor Josemo, né? E eu fiz um artigo para ele no Telejornal e ele gostou. E quando minha esposa estava passando com o seu carrinho nos seus domínios, né? Ele falou, vem cá minha senhora, Rossana, fala com o seu marido que eu quero que ele escreva o meu livro. Foi uma experiência muito gratificante. Eu tive acesso a toda a história da família e esse cidadão aqui nós temos que respeitar. Não só pelo de onde ele saiu, onde ele chegou, não. Pelo tanto que ele ajuda a cidade, tanto que ele ajuda as pessoas e é um ícone, né? Você falou que o Zé Roberto é o ícone desse cara aqui. E eu agradeço porque foi uma experiência nova, escrevi uma biografia. Eu acho que se eu fosse me dar uma nota, dava uma nota 7. Vou trabalhar para que outros tenham melhor, mas eu agradeço muito ao senhor José a oportunidade de conhecer a sua história e divulgá-la, né? Tomara que a família tenha gostado, que eu até hoje não recebi um feedback. Você escreve e aguarda depois. Então, 2019 iniciou. E o que é que você gostaria de deixar de mensagem para o povo tririense, né, dentro de toda essa sua vivência e experiência de vida? Olha, eu até trouxe aqui meu instrumento de trabalho. Eu acho a coisa mais desafiadora é a profissão que eu exerço de cronista, porque é uma folha em branco e uma caneta. E para você exercer isso, você tem que andar primeiro a pé, né? Você não pode andar, o vidro fumê te tira a sensibilidade. Segundo, ter lido muito. Se você quer escrever, eu estou com 66 anos, embora eu pareça mais novo, você tem que ler muito. Ler, você está me ouvindo, você quer ser escritor. Você começa a ler desde bula de remédio, porque eu acho os melhores textos que eu consegui alcançar foram sobre analogias que eu faço. Por exemplo, eu escrevi, como eu disse em off a você, meu último texto que deu uma polêmica danada sobre
os especiais de final de ano. Roberto Carlos, o Rei e o Rei do Rio, que era o Zico. Com dois maestros. O Roberto Carlos, que é Eduardo Lage, e o Júnior sendo maestro do Zico. E eu vi que o Roberto Carlos merece continuar o show dele o resto da vida, porque as cordas vocais dele foram preservadas. E o Zico vive das articulações que não foram preservadas. Eu já achei que estava na hora do Zico parar com o Jogo das Estrelas. Estava dando menos emoção e mais comoção. Escrevi o que eu penso e recebi uma pancada na cabeça de todos aqueles que admiram o Zico. Mas a liberdade que isso aqui lhe dá para você colocar as suas ideias, tal, não tem preço. Talvez por isso eu esteja em 3 Rios. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, já tinham cortado o meu trabalho. Você falou do Zico, mas eu atingi um estágio de liberdade que o cronista. Eu escrevo a hora que eu quero, o que eu penso, e se as pessoas e coloco no Facebook. Se for permitido e eu Entre Rios Jornal, ele é publicado. Se não for permitido, meu Facebook está ali com todas as polêmicas que tem direito. Agora é muito legal e muito estimulante você escrever. A escrita também preserva a saúde mental, não é? E você acaba aprendendo um pouquinho de português, né? O português só aprende escrevendo, né? Você erra, né? Eu falo, pô, tu errou ali, tu nunca mais erra. Então nós agradecemos nesse papo descontraído, muito agradável, José Roberto Padilha, de estar aqui no programa Auros, Bem-Estar e Vida. Depois dos comerciais, tem muito mais para você. A arte de fazer bem feito está ligada ao coração. E a arte de curar combina qualidade e emoção. Arte de curar, o equilíbrio perfeito de elementos naturais. Manipulação completa em qualquer linha de medicamentos e em todas as especialidades médicas. Homeopatia, ervas medicinais e muito mais. Rua Barão do Rio Branco, 186, 3 Rios. Arte de curar.